Eleições 2022. O seu voto em primeiro lugar. As eleições ainda não acabaram. O horário eleitoral gratuito será veiculado a partir da próxima sexta-feira, dia 7 de outubro. A propaganda eleitoral para o segundo turno será permitida a partir das 5 horas da tarde. Sabrina explica pra gente. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Olá, Bruno. Olá, nossos queridos telespectadores. Nós vamos conversar agora com o chefe da 74ª Zona Eleitoral aqui da capital, doutor Ederson de Araújo, para falar um pouquinho sobre como é que fica a propaganda de rua, a propaganda eleitoral nesse segundo turno, quais são os preparativos e as principais mudanças, porque desde ontem, ou seja, completou 24 horas do primeiro turno, para começar a propaganda de rua desse segundo turno, já está liberado, não é isso? Bom dia. Bom dia a todos e a todas, bom dia, Bruno Pereira. Desde as 17 horas do dia de ontem, 24 horas após o encerramento do primeiro turno, já está autorizada a propaganda de rua, passeata, carreata, distribuição de santinhos. E a propaganda do rádio e da TV inicia-se agora na próxima sexta-feira, dia 7. E cada candidato a presidente tem direito a 5 minutos. A divisão é proporcional. Cada candidato a governador também tem direito a 5 minutos. Então vai ser 10 minutos para os candidatos a presidentes e 10 minutos para os candidatos a governadores. Sendo que no rádio é de 7 horas e a meio-dia. E na TV a TV vai ser às 8h30 da noite e Não tem problema sobre essas datas, porque muita gente, inclusive, está muito preocupado com relação à questão de tempo. Ainda ficou aquela dúvida sobre não vai ser de acordo com coligação ou coisa do tipo, mas agora, nesse segundo turno, quer dizer que fica por igual às chamadas de cada partido, é isso? As chamadas de cada partido. Só retificando, o da TV vai ser às 13 horas, de 13 às 13h20 e de 20h30 às 20h50, sendo 10 minutos para cada candidato, para cada cargo, ou seja, 10 minutos para os presidentes, 10 minutos para os governadores, sendo 5 minutos para cada, dividido de maneira igual, começando com aquele que teve a maior votação no primeiro turno. Sobre a propaganda de rua, o que deve, o que não deve, o que pode e o que não pode. Nesse segundo turno, o que é que está liberado a partir de agora sobre a distribuição de determinadas situações na rua? Tudo que estava permitido no primeiro turno, para carreata, passeata, distribuição de santinhos, tudo, alto-falantes, tudo que estava permitido no primeiro turno continua no segundo turno. Nesse caso, Ederson, me explica direitinho o pessoal aí de casa entender exatamente como é que vai funcionar os comitês. Eles também têm a mesma funcionalidade que tinha no primeiro turno? Isso mesmo. A mesma funcionalidade do primeiro turno é a mesma eleição, apenas são 2 turnos. O segundo turno para aqueles candidatos que não tiveram mais de 50% dos votos válidos, no caso, presidente e governador. E falando um pouquinho sobre eleitor, quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo turno? Normalmente, aquele eleitor que não votou no primeiro turno, ele deve justificar ou então pagar a multa. Procurar a gente, o cadastro agora reabre a partir do dia 8, deve pagar a multa e vota normalmente, desde que ele esteja regular com a Justiça Eleitoral. Obrigada, Ederson, pelos seus esclarecimentos. Então tá aí, fica essas dicas, essas orientações. Mais uma vez a gente salienta que não só aqui na 74ª Zona Eleitoral, que está em regime de plantão também, trazendo todas essas orientações, como o próprio Tribunal Regional Eleitoral também já está em regime de plantão para dar suporte aos eleitores e aos candidatos nesse segundo turno. Eu volto com vocês direto aos estúdios. Obrigado, Sabrina, pelas informações conosco. E tem muita gente que não votou no primeiro turno e também não justificou. Vamos saber agora o que esses eleitores podem fazer para ficar em dia com o TRE. Diego explica pra gente. Mais de 530 mil pessoas não compareceram aí às suas zonas
eleitorais para poder exercer o seu voto, né? E se você não votou e não justificou, quem está ao meu lado aqui é a Vanessa Mello, ela que é da Corregedoria Regional Eleitoral aqui da Paraíba, para explicar para a gente, pessoal de casa, quem não votou, não justificou, como é que é o procedimento. Pode votar no segundo turno? Quem não votou, mas está com o título regular, poderá sim e deverá fazê-lo no segundo turno, no próximo dia 30 de outubro. Quem não justificou, tem até 60 dias a contar de 2 de outubro, ou seja, até 1º de dezembro, para justificar a sua ausência e ficar quite com a Justiça Eleitoral. Quais são as orientações, assim? Mais de 530 mil pessoas, né, não votaram. Quais são as orientações? Justificativa, muita gente viajando? É muita gente viajando. A gente notou que a abstenção esse ano ainda foi menor, porque a gente via a quantidade de filas que estavam em sessões eleitorais, as pessoas realmente querendo votar. Então, nós acreditamos que aquelas que não fizeram por não conseguirem votar por uma forma ou outra, estarem fora do seu domicílio eleitoral, não terem aproveitado o prazo para a habilitação do voto em trânsito, que foi de 18 de julho a 18 de agosto, estavam fora do domicílio e não se habilitaram para votar em trânsito. Mas agora deverão justificar as suas ausências dentro de 60 dias e deverão fazê-lo para ficar quite e não incorrer em nenhuma sanção por não ter votado, como é o caso de não tirar passaporte, não regularizar CPF, não se inscrever em instituições de ensino, em concursos públicos, etc. Vanessa, então, só para tranquilizar o pessoal de casa, onde é que as pessoas devem comparecer para poder justificar o seu voto? Podem justificar pelo próprio e-título, podem justificar pelo site do TREPB, no programa Justifica, o sistema em que ela coloca, né, o motivo pelo qual ela não compareceu, faz prova desse motivo, ou no próprio cartório eleitoral, que em João Pessoa funciona por trás do Shopping Tambiá, Fórum Eleitoral de João Pessoa. São 7h46. Felipe Nunes chegou. Felipe, bom dia. Bruno, bom dia para você. Apenas 2 partidos foram para o segundo turno. Isso. O PSDB e o partido PSB aqui na Paraíba. Os demais partidos ficaram no meio do caminho. E agora, para onde vai acontecer a migração desses partidos? É isso, Bruno. Essa é a grande pergunta dessa semana e a gente vai acompanhando essas definições, porque com o término aí do primeiro turno e a definição de quem vai para a segunda etapa do pleito, os candidatos e partidos que não avançaram para esse segundo momento do processo eleitoral começam a discutir internamente como vão se posicionar na eleição. E o PT, o Partido dos Trabalhadores, já convocou para amanhã, Bruno, uma reunião interna para avaliar o primeiro turno das eleições e tomar uma decisão para o segundo turno. Lembrando que no primeiro turno os petistas estavam divididos aí entre Veneziano Vital do Rego, que recebeu o apoio formal do ex-presidente Lula, e o governador João Azevedo. Agora a expectativa é que o partido fique ao lado do atual governador, mas ainda há dúvidas porque o partido ali é cheio de correntes internas e divergências. Você vê aí na tela a convocação que foi feita pelo presidente estadual do PT, Jackson Macedo. Vai haver uma avaliação, obviamente, da eleição do partido, né, que não conseguiu eleger o candidato ao governo do estado nem ao Senado, mas conseguiu algumas vitórias aí para o Legislativo, e também o partido vai decidir, ouvindo seus filiados, como vai se posicionar nesse segundo momento aí do pleito eleitoral. Bruno Pereira, essa é a grande dúvida em relação ao PT. Já no caso dos candidatos ao governo do estado, Veneziano Vital do Rego, do MDB, e Nilvan Ferreira, do PL, eles ainda não anunciaram em quem vão votar nesse segundo turno do pleito. Mas eu conversei ontem com fontes ligadas aos 2 candidatos e isso deve acontecer já nos próximos dias. O candidato do PL, Nilvan Ferreira, disse ontem que nesse primeiro momento vai se dedicar à campanha do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, e Veneziano Vital do Rego divulgou uma nota agradecendo a votação que obteve no primeiro turno e dizendo também que vai se dedicar à campanha do ex-presidente Lula, que vai disputar o segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro. Nos bastidores, a expectativa é que Nilvan apoie Pedro Cunha Lima por conta da ideologia, né, afinidades, e que Veneziano Vital do Rego fique com o governador João Azevedo. Mas a política é muito fluida e a gente precisa acompanhar de perto os bastidores aí dessas definições. São 7h49 e
tem também a articulação comandada pelo senador eleito Efraim Filho, não é isso? Isso. Por falar em articulações para o segundo turno, ontem o senador eleito Efraim Filho e o ex-governador Cássio Cunha Lima se reuniram para traçar estratégias do segundo turno. Efraim disse que uma de suas prioridades nesse segundo momento será ajudar na campanha do aliado candidato ao governo do estado, Pedro Cunha Lima. Você vê aí uma foto dessa reunião que aconteceu ontem à noite. Participaram da reunião o deputado estadual eleito George Moraes, o senador eleito Efraim Filho, o candidato a vice-governador Domiciano Cabral, o ex-governador Cássio Cunha Lima e o ex-senador Efraim Moraes. Eles prometem cair em campo já nos próximos dias para trabalhar em prol da reeleição de Pedro Cunha Lima ao governo do estado e vão em busca de apoios também dos candidatos que perderam a eleição no primeiro turno, tanto Nilvan Ferreira quanto veneziano Vital do Rego, Bruno Pereira. As definições vão acontecendo ao longo da semana. Pelo que eu estou vendo aqui, cada um está com um papel na mão. Isso aqui é leitura de pesquisas. Leitura São de pesquisas internas que com certeza eles fizeram, estão fazendo a leitura e o mapeamento também, porque nesse momento há um mapeamento. Eles pegam as cidades, analisam os resultados, onde perdeu vai ali tentar reverter a situação. Isso. Onde tem um prefeito ali que votou em veneziano ou em Nilvan, eles vão lá tentar pegar o prefeito também. Alguém que está veneziano, por exemplo, chegou a contabilizar 21 prefeitos. Para onde esses prefeitos vão? Qual será essa migração dos prefeitos de veneziano? Para onde é que vai Nilvan? Para onde é que vai veneziano? Então tudo isso está sendo mapeado agora, tanto por essa coordenação política de Pedro, como também o lado do governo, que também está se movimentando muito nessa eleição. Exatamente. E tudo funciona também na base do cálculo, né? Do cálculo. Na política, nos bastidores. É mais isso. E amanhã a gente volta. Grande abraço pra você, tá bom? Abraço e até Grande amanhã. Felipe Nunes, parabéns pela cobertura e mais uma eleição. Sei que faz parte dessa equipe campeã do rádio e jornalismo da TV também. Parabéns para todo o Sistema Arapuã. Tamo junto, Felipe Nunes. Felipe Nunes, um grande abraço, que é um dos mais completos comunicadores desse estado, entende muito de política. O nosso Felipe Nunes está lá, sempre ao meio-dia, no Arapuã Verdade, ao lado de Clilson Júnior, Gutenberg, Cardoso e Luiz Torres. Tá chegando agora ele, o Homem-Aranha.